Um turista estava andando por uma cidade tranquila quando algo inesperado e comovente aconteceu do nada. Um cachorro pastor alemão apareceu na frente dele, magro, sujo e com desespero refletido aos seus olhos, mas não era apenas fome, era outra coisa. Ele tentava comunicar algo que mudaria o destino de muitas vidas. É urgente. Uma história tão chocante, tão cheia de amor e dor que você nunca vai esquecê-la. Fique até o final porque essa história vai partir seu coração e ao mesmo tempo enchê-lo de esperança. Antes de começar, certifique-se de se inscrever no canal, curta este vídeo e ative as notificações. Este ajuda-nos a continuar a partilhar histórias como esta. O sol da tarde banhado em tons dourados, o pequeno caminho de terra que cruzou uma floresta perto de uma aldeia na Espanha. O ar estava parado, o som dos pássaros foi a única coisa que quebrou o silêncio. David, um turista de 34 anos, caminhava calmamente desfrutando da tranquilidade que ele havia procurado enquanto se afastava da agitação da cidade. Ele havia chegado há 3 dias. Na esperança de se desconectar, encontre um pouco de paz em um ambiente natural, mas o que você quer fazer é encontrado era outra coisa que ele nunca esqueceria. Assim que desse mais um passo, quando ouviu um leve farfalhar nos arbustos à sua esquerda, parou em seco, virou a cabeça com o coração batendo um pouco mais alto. Talvez um animal selvagem, tenha pensado que não era. Ele estava acostumado com esse tipo de encontro, mas então ele viu algo que o deixou sorvete. Parado ali no meio da estrada de terra, era um cão pastor alemão. Não foi apenas uma aparição, havia algo nela que fez o estômago de David inchar. Eles encolheram a pele como se tivessem sido esculpidos com uma navalha. Sua pele, antes forte e brilhante, agora estava sujo, emaranhado, cheio de poeira e lama, seco. Mas o que mais o atingiu, o que mais o deixou sem palavras, foram seus olhos. Eles não eram os olhos de nenhum cão vadio, eram olhos cheios de David. Deu um passo em direção a ela, mas o cachorro não se mexeu. Ele rosnou, não latiu, apenas olhou para ele e então aconteceu algo que lhe deu arrepios. O cachorro se aproximou lentamente dele, as pernas tremiam a cada passo, sua respiração estava agitada como se tivessem. Ele estava correndo por horas. Quando estava perto o suficiente, ele gentilmente mordeu a bainha de suas calças e David sentiu um arrepio percorrer sua espinha que ele murmurou sem entender. A cadela o soltou por um segundo e olhou para ele. Seus olhos estavam implorando, e então ela puxou novamente, mais forte, mais insistente. Era como se ela estivesse implorando a David para segui-la. Ele olhou ao redor, o caminho estava vazio, não havia mais ninguém lá, apenas ele e isso. Cadela desconhecida que estava claramente tentando dizer algo a ele primeiro. A reação foi pensar que ele estava com fome, que estava procurando comida como qualquer outro cachorro. Mas algo não se encaixava, não era apenas fome, era urgência. David se agachou lentamente, tentando não assustá-lo. Você quer que ela vá com você? A cadela deu um passo para trás, sua cauda abaixada, seu corpo tenso, mas ele não se afastou. Em vez disso, ele se virou de repente e começou a andar, olhando para trás a cada poucos segundos para se certificar de que ele iria. David engoliu em seco algo dentro dele e lhe disse que ele deveria ir. Ele não sabia por quê. Mas seu instinto gritou que isso não era apenas uma coincidência. Está tudo bem, amigo, mostre-me. Que ela deu o primeiro passo e a cadela começou a correr, não como um cão feliz guiando seu dono. Correu em desespero, ele correu como se cada segundo contasse. Davi, ele correu, seus chinelos atrás dela, levantando poeira. Enquanto o caminho se estreitava, o sol começou a descer. O ar estava ficando mais frio, mas sua mente estava focada em o que eu queria mostrar a ela enquanto corria atrás dela. Seu coração estava batendo forte porque algo dentro dele estava lhe dizendo que o que era prestes a descobrir que mudaria tudo, e naquele momento eu nem imaginava o que ele estava perto da verdade, uma verdade que quebraria sua alma. Davi correu atrás do cachorro, sua respiração acelerando a cada passo. O caminho de terra se tornava cada vez mais estreito, cercado por árvores altas que filtravam a luz do sol, deixando apenas pequenos vislumbres iluminarem o caminho. Mas eu não vi nada disso, só vi ela. O cão pastor alemão correu sem parar, sem olhar para trás, além de ter certeza de que ele a estava seguindo. Seu corpo tremeu a cada passo, suas pernas esbeltas e fracas pareciam estar à beira do colapso, mas continuou se movendo. David podia sentir no ar algo estava ruim. Não era o comportamento típico de um cão vadio. Ele não procurava comida, não.
Ela queria carícias, queria que ele a seguisse e o desespero em seus movimentos fez o medo começar a crescer no peito de Davi. Espere um segundo, ele tentou ligar para ela, mas ela não parou. A estrada de terra logo se transformou em lama. David quase escorregou ao dar um passo falsamente, seu coração batendo contra suas costelas enquanto tentava recuperar o equilíbrio. O cheiro da floresta mudou. O ar tornou-se mais denso e um aroma estranho flutuava através das árvores. Um cheiro que David não conseguiu identificar imediatamente, mas que o fez sentir um arrepio na pele, um cheiro de mofo. Eu tranco algo em sua respiração ficou mais pesada. Para onde isso o estava levando? Cadela finalmente, e depois de vários minutos de corrida, a cadela parou de repente. David também, ele parou, seu peito subindo e descendo com força. O cachorro permaneceu imóvel, cabeça para baixo, suas orelhas para trás. Tinha alcançado um pequeno cabana de madeira abandonada, estava quase escondida por vegetação rasteira e árvores, como se a natureza tentasse devorá-lo. O telhado era quebrado em alguns lugares, as janelas eram cobertas de sujeira e a porta de madeira tinha marcas profundas, como se algo teria tentado coçar. O David tentou recuperar o fôlego. Aqui está. Aqui. O cachorro olhou para a cabana, depois olhou para ele e fez um som de partir o coração. Não era um latido, não era um rosnado, era um grito, um longo gemido profundamente dolorido. O David sentiu um nó apertar o peito. Não era medo, era angústia. O cachorro se aproximou da porta da cabana e ele começou a coçar com as patas dianteiras, sem força, sem energia, como se eu tivesse tentado muitas vezes antes e não tivesse esperança de que algo mudaria, mas agora que David estava lá, ele poderia fazer algo que tinha que fazer. Algo aqui? Perguntou. Embora eu soubesse que a cadela não poderia responder-lhe, no entanto, ela o olhou diretamente nos olhos e naquele momento ela entendeu que estava pedindo ajuda a alguém ou algo estava preso lá por dentro. David sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas sem hesitar. Ele estendeu a mão e bateu na porta que estava entreaberta. Ele empurrou com cuidado e a madeira rangeu sob seu peso, deixando escapar um cheiro ainda mais forte, uma mistura de umidade e desespero. Então ela viu, seu coração parou por um segundo. Em um canto escuro escondidos atrás de uma velha mesa quebrada estavam pequenos olhos refletindo a luz da porta aberta que David prendeu a respiração. Não era uma ilusão. Lá na escuridão havia filhotes, talvez 3, 4 pequenos e fracos, sujos. Um deles mal se moveu. David sentiu algo apertar sua garganta, mas o que realmente gelou seu sangue foi Demetal Cade, que estava no outro canto, vazio, com manchas de sangue seco dentro. David engoliu em seco. Algo horrível aconteceu neste lugar e o cachorro sabia disso. Ela tinha vindo buscar ajuda porque não aguentava mais. Porque eu tinha feito tudo o que podia, porque se eu não encontrasse ajuda agora seus filhotes morreriam. David olhou para o cachorro que ele estava bem atrás dele, tremendo com a cabeça baixa e o olhar suplicante. Por um momento nenhum deles se moveu até que David se abaixou e respirou profundo e disse as palavras que selariam seu destino: eu não vou deixá-los aqui. A cadela choramingou e desta vez foi alívio. O que David ainda não sabia era que isso resgate estava longe de ser simples e que o que eu estava prestes a descobrir, isso o marcaria para sempre. O ar dentro da cabana abandonada estava pesado, carregado com um cheiro de confinamento e algo mais sombrio que David não queria. Para identificar seus olhos, eles se acostumaram com a escuridão. Pouco a pouco o cachizôs, eles estavam lá. Havia 4 ao todo, pequenos, fracos, seus pequenos corpos mal cobertos de pelos. Um deles, o menor, não se moveu. David sentiu um shiver, deu mais um passo dentro da cabine. O chão rangeu sob seu peso, mas os filhotes não reagiram. Estavam muito exaustos, muito fracos, até mesmo levantar a cabeça. E então Davi viu outra coisa, algo que havia mais gaiolas. Uma delas estava aberta com o porta torta e dobradiças enferrujadas com as quais os outros fecharam. Alguns deles estavam vazios, mas um tinha um pequeno corpo dentro, sem vida. David sentiu seu peito apertar por um segundo, tentando acalmar o tremor em suas mãos. Ele não conseguia perder o controle agora. Ele respirava. Ele olhou profundamente e olhou para a cadela. Ela estava parada na porta com as orelhas tremendo. Você abaixa seu corpo rígido, mas seus olhos não te deixam. Quem fez isso? David sussurrou. Embora soubesse que não obteria uma resposta, o cachorro abaixou cabeça, se aproximou dos filhotes e com extremo cuidado lambeu a cabeça do mais
O garotinho que não se mexeu. David sentiu algo quebrar dentro dele e ele sabia o que significava. Que eu sabia que era tarde para um deles, mas não para os outros 3. Não por ela, e eu não ia deixá-los morrer aqui, não depois de tanto tempo quanto ela pudesse, e ele fez para encontrar ajuda, não depois que Davi o encontrou. Ele agiu sem pensar mais, tirou a jaqueta e com extremo cuidado embrulhou os 3 filhotes que ainda respiravam. Eles eram tão frágeis. A cadela gemeu quando ele os pegou em seus braços. Eu vou puxá-los para fora de seus braços. Aqui, ele prometeu. Ela não hesitou, ela se apegou a ele, andando ao seu lado como se soubesse que este era seu único caminho para a salvação. Davi deixou a cabana. Cachorrinhos em seus braços, sua mente correndo em todas as direções que os deixaram aqui. Porque havia gaiolas, porque havia um dos filhotes sem vida em um deles. Eu não tinha respostas, mas também não tive tempo de procurá-los. A única coisa que importava agora era salvá-los. O caminho de volta era mais. Foi difícil para David sentir o peso dos filhotes em seus braços, embora eles eram tão leves que assim que pareciam estar lá, o cachorro correu ao seu lado ofegante, mas sem parar. Ele sabia que sua família estava em perigo e confiava. David sentiu, ele podia ver em cada olhar que ela lhe dava no caminho quando ela não o deixou por um segundo. Aquela cadela havia passado pelo inferno, mas agora eu estava apostando tudo em uma última chance para ele. O caminho de terra tornou-se um caminho de paralelepípedos. As primeiras casas das pessoas apareceram à distância. David aumentou o ritmo, seu golpe com força. Eu não podia deixar que fosse tarde demais. Quando David veio para a cidade, que ele não perdeu o tempo, atravessou a praça central sem parar, atraindo a atenção de alguns habitantes, mas não conseguiu. Não explique nada agora, eu só tinha um dia com destino em. Quando a clínica veterinária chegou, ele abriu a porta com o ombro, entrando com os cachorrinhos em meus braços. Eu preciso de ajuda, sua voz gritou, cheia de desespero. Um veterinário, uma mulher na casa dos 50 anos, com o cabelo amarrado para trás em um coque apressado. Ele olhou para cima imediatamente e quando viu o que David estava carregando, seus olhos se arregalaram. Por Deus santo, ele murmurou, correndo para ele. Davi depositou os filhotes no mesa de consulta. A cadela subiu com as patas dianteiras ofegantes, como se não. Eu gostaria de me separar deles. Encontrei-os em uma cabine. David disse sem fôlego. Não. Eu sei há quanto tempo eles estão lá, mas eles são muito fracos. O veterinário não. Ele perdeu tempo e começou a verificar cada um dos filhotes. Sua expressão todas as vezes mais tensos, estão severamente desidratados, desnutrido. David disse baixinho, e sentiu um nó no estômago. Eles vão sobreviver. O veterinário não respondeu imediatamente, e isso o assustou mais do que qualquer palavra. Olhava para o cachorro. Ela também estava esperando a resposta. Seus olhos, ruas escuras, estavam cheias de medo, mas também de algo mais, esperança. Quando o veterinário terminou de examinar os filhotes exalados com dificuldade, eu não vou mentir para você que eles estão em estado crítico. Não sei se todos vão conseguir. David sentiu que algo estava em seu. Ela apertou o peito, mas então o veterinário olhou para o cachorro, mas ela manteve-os vivos até agora, e isso significa que ainda há esperança. David fechou os olhos por um momento. Quando ela os abriu, seu olhar estava cheio de determinação. Ela olhou para o cachorro. Vamos lá. Lute por eles, tudo bem, não vamos desistir. Ela levantou a cabeça e se aproximou lentamente para ele e sua boca contra sua mão. David prendeu a respiração. Foi a primeira vez que ela o tocou por vontade própria. Foi sua maneira de dizer que ela confiava nele, que eles estavam juntos nisso, que ela não estava mais sozinha. E David, naquele momento, ele fez uma promessa: não importa o que acontecesse, ele não iria perguntar. Abandonando esta família, não depois de tudo o que eles já haviam passado. O que David ainda não sabia era que isso era apenas o começo de muito mais. Muito maior. A clínica veterinária estava em silêncio absoluto, exceto pelos bips dos monitores cardíacos e pelo som rítmico do conta-gotas fornecendo soro aos filhotes. David não se moveu de seu lugar. Os 3 filhotes estavam deitados em manta térmica com pequenas linhas intravenosas nas patas e no corpo, tão frágeis que pareciam romper com o menor contato. A mãe pastora alemã não conseguia tirá-los de sua vista. Ela estava deitada ao lado da mesa de consulta, com cabeça descansando na superfície, observando-os em completo silêncio. Seus corpos tremia, mas não de frio, era medo de perdê-los, medo de que tudo o que ele havia feito por eles foi em vão. Davi o segurou no peito.
O veterinário continuou a trabalhar sem verificar todos os sinais vitais, certificando-se de que os filhotes eram estáveis, mas a palavra estável era relativa, eles ainda podiam morrer, eles ainda não podiam sobreviver, e o mero pensamento de que aquela cadela poderia perder seus bebês depois de tanta luta fez alguma coisa na alma de David, ele iria rasgar-se em pedaços. David olhou para o relógio. No mais lento do que o normal, se moveu a cada minuto que passou sem um cachorrinho. Parou de respirar, era um pouco Victoria, mas o mais fraco de os três, o mais novo, mal se movia. Sua respiração era tão superficial que David teve que se aproximar de seu peito minúsculo para ter certeza de que ela estava quieta. O veterinário balançou a cabeça com preocupação. Este menino é o único que é mais sério. David cerrou os punhos. Diga-me o que fazer. O veterinário, ele olhou para ele. Estamos fazendo isso seriamente, mas depende dele. David sente e um nó no garganta. Não, ele não ia aceitar isso. Ele se inclinou sobre o cobertor térmico e com extrema delicadeza passou os dedos sobre a cabecinha do cachorrinho. Vamos lá. Campeão, luta um pouco mais. A mãe pastor alemão levantou a cabeça e gemeu suavemente, como se ele entendesse exatamente o que Davi estava dizendo, como se ele também estivesse implorando por um milagre. As horas passaram lentamente, cada pequeno som na clínica feito. David pulou da cadeira, mas em um momento o filhote menor parou. O coração de David parou. Não, ele não gritou, sua voz sufocada pela angústia. O veterinário correu para a mesa. David assistiu em câmera lenta enquanto ele verificou o cachorrinho, como ele colocou a mão no peito, e o silêncio tornou-se insuportável. O mundo foi reduzido a um único pensamento: não pode morrer, não pode. Morrendo, não pode morrer. Mãe pastor alemão emitiu um gemido de partir o coração. Tentando se aproximar, a veterinária não desistiu. Ela começou a pressionar o peitozinho do cachorrinho. 1, 2, 3 compressões, nada. 4, 5. David, ele prendeu a respiração. 6, 7. E então um pequeno fraco, mas o cachorrinho ainda estava vivo. David exalou com força, sentindo como o ar. A mãe pastor alemão lambeu o rosto como se tentasse dizer-lhe para não abandoná-lo, ficar com eles, lutar. David passou a mão tremendo no rosto, sentindo as lágrimas acumuladas. Ela não conseguia perdê-las. O veterinário se endireitou e olhou para David seriamente. Eles vão precisar cuidado constante. David acenou com a cabeça. Imediatamente. Diga-me o que fazer. O veterinário suspirou. Ainda não sei se eles vão sobreviver, mas se sobreviverem precisam de um lar. David ficou em silêncio. Seu olhar viajou de los cachorros para a mãe. Ela olhou para ele, e em seu olhar não havia medo desta vez, apenas esperança. David sentiu um peso. Seu seio. Aquela cadela não confiava em ninguém há semanas, não até ele. Ela o escolheu, ela. Ele o procurou e agora ele tinha a oportunidade de trazê-lo de volta à vida. Davi não hesitou. Ele olhou para o veterinário e, com uma certeza que nunca havia sentido antes, ele disse: estou levando-os para em casa. Naquela noite, a clínica ficou em silêncio novamente. David ficou junto. Ele não podia deixar a mãe pastor alemão sozinha. Não agora. Ele estava sentado no eu a levo de volta contra a parede, observando enquanto ela dormia pela primeira vez em dias, enrolada ao lado de seus bebês. Um dos filhotes choramingou durante o sono, e ela o cobriu com seu corpo. David sentiu um calor em seu peito que não conseguia explicar, algo dentro dele mudou. Amanhã eles começariam uma nova vida juntos. Não ia ser fácil, mas nada no que eu vi que realmente importava. É a única coisa que o que importava agora era que ninguém jamais o separaria novamente. Ao amanhecer, estava filtrando sua luz dourada pelas janelas da clínica veterinária. Quando David acordou assustado por um momento, ele esqueceu onde estava, mas então sentiu um peso contra sua perna. A mãe pastor alemão estava dormindo ao lado dele, não no cobertor que havia sido preparado para ele, não em um canto isolado da sala ao lado dele. David sentiu uma onda de excitação por horas em que ela estava em guarda com os olhos abertos, e o corpo em tensão, como se temesse que algo levasse seus bebês para longe dela. Mas agora, por primeira vez que eu estava descansando, pela primeira vez eu parecia me sentir seguro, e isso significava mais do que qualquer palavra que David não se movesse. Ele não queria acordá-la, mas então um pequeno som quebrou o silêncio. Um dos filhotes gemeu e David sentou lentamente, sem querer, perturbador o momento em que ele se aproximou da mesa de consulta onde os 3 filhotes ainda estavam enrolados em cobertores.
Algo estava diferente de seus pequenos corpos que costumavam parecer tão frágeis como o ar. Eles agora tremiam com pequenos movimentos involuntários, suas pernas se debatendo. David prendeu a respiração levemente. Vamos, os pequeninos, e então algo incrível aconteceu. Um dos filhotes abriu-o. Por um instante foi apenas um leve lampejo, mas quando seu olhar minúsculo se tornou, ele se concentrou em David. Algo dentro dele estava completamente quebrado. Não apenas eles estavam vivos, eles estavam voltando para a vida. David sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Horas depois, David estava segurando uma caixa com os 3 filhotes dentro, envolto em cobertores limpos e acolchoados ao lado da mãe pastora. German não se separou por um segundo. Seus olhos ainda refletiam algum medo. Como se eu não pudesse acreditar que tudo isso era real, como se fosse para você que em qualquer. Naquele momento o mundo os arrebataria dele novamente. David entendeu a vida. Eu tinha ensinado a essa cadela que as coisas boas não duram, mas isso estava prestes a mudar porque David não ia nunca abandoná-los. O carro parado em frente à casa de David era cabana pequena mas aconchegante com um quintal gramado cercado. Não é um lugar luxuoso, mas uma casa. Pela primeira vez em suas vidas, esta família eu tinha uma casa. David abriu a porta do carro. A mãe pastor alemão não se mexeu a princípio. Ele olhou para a casa, o quintal, o céu aberto acima dele. David, ela viu a dúvida em seus olhos. Para ela as portas significavam perigo, as casas, eles significavam confinamento, as pessoas significavam traição, mas Davi, eu queria mostrar a ela que desta vez foi diferente do que desta vez ela era. Exceto, vamos lá garota, é sua casa agora. A cadela, ela olhou para ele por um longo segundo, parecia lutar, e então ele tomou sua decisão. Ele deu um passo à frente, depois outro, e entrou pela porta por sua própria vontade. David sorriu, não disse mais nada, apenas deixou os filhotes de caixa no chão e sentou-se no sofá esperando. Ela tinha descida o próximo passo. A cadela se aproximou da caixa cheirando seus bebês. Ele deu-lhes uma pequena lambida na cabeça e depois olhou para David e foi nesse momento que o verdadeiro milagre ocorreu. Com passos lentos, ele se aproximou dele e pela primeira vez se enrolou ao lado dele. Pela primeira vez que procurou seu calor, David não se via. Ele a deixou sente. Ele entendeu que ele estava lá para ficar. Eles passaram minutos em silêncio até que finalmente ela partiu. Um suspiro profundo escapou de um suspiro de alívio, como se depois de tanto tempo finalmente ele pôde descansar. David passou a mão pelas costas com extrema suavidade. Bem-vindo em casa. David passou a tarde preparando tudo para eles: cama improvisada com cobertores para cachorros, uma tigela de água fresca, um prato de comida úmida. Nada era muito chique, mas era tudo isso. Naquele momento a mãe pastora alemã ficou com os filhotes o dia todo cuidando de mim. Ela se levantou e foi até David e sentou-se em frente a ele. David se levantou completamente imóvel. Eu não queria assustá-lo, eu não queria apressar nada, e então com uma suavidade que lhe tirou o fôlego, ela deitou a cabeça a seu colo por vontade própria. David sentiu como foi formado um nó na garganta. Não foi apenas um gesto, não foi apenas uma carícia, foi confiança. Pela primeira vez em quem sabe quanto tempo ela confiou em um David humano. Ele fechou os olhos por um momento, segurando a emoção. Eu prometo garota, ela nunca mais estará sozinha. Ela fechou os olhos também e naquele momento, David, ele sabia que tudo o que havia passado valia a pena, que não importava os sacrifícios, não importava o esforço, porque ele salvou uma família, porque de alguma forma eles o salvaram, também o salvou, e agora eles nunca mais se separariam. O amanhecer pintado de dourado, a pequena cabana. David acordou lentamente, sentindo um calor incomum em seu colo. Quando ela abriu os olhos, seu coração encolheu. A mãe pastora German ainda estava lá com a cabeça apoiada nas pernas. Ele não havia se movido. Durante toda a noite David sentiu uma onda de emoção percorrer seu peito. Eu tinha escolhido ficar depois de toda a dor, depois de todo o medo. Finalmente confiou nele. David passou os dedos suavemente sobre as costas dela. Ela abriu os olhos, olharam para ele por um longo momento e abanaram o rabo. Era um movimento mínimo, mas para David foi o sinal mais poderoso que ele poderia receber. Bom dia garota, ela sussurrou, sentindo a excitação apertar sua garganta. Suspirou, espreguiçou-se lentamente e levantou-se, mas em vez de se afastar ele
Ele ficou ao seu lado, não tinha mais medo, não duvidava mais. Pela primeira vez em quem sabe quanto tempo ele se sentiu em casa. Os dias seguintes foram um processo de aprendendo para todos. David cuidou de los cachorros, certificando-se de que cada um recebesse o alimento certo para que seus corpinhos frágeis ganhem força aos poucos. A mãe pastor alemão não os deixaria sozinhos. Mesmo quando David tentou limpar o lugar, ela o seguiu com o olhar como se temesse que ele também pudesse desaparecer. David, eu entendi o medo de perder a única coisa que você ama é um peso que não vai embora de um dia para outro. Então ele não se apressou. Cada dia era uma nova oportunidade para mostrar a ela que ela estava segura, que ele não iria embora, que ele não a trairia. E pouco a pouco mal ela começou a acreditar. Uma tarde David decide e o que era hora de tentar. Com extremo cuidado ele abriu a porta do quintal. Era um espaço amplo, gramado, cercado por uma cerca de madeira alta, um lugar seguro, mas a mãe pastor alemão não viu dessa forma das soleiras da porta. Ela ficou parada, suas pernas tremiam, seu olhar saltou de um lado para o outro, explorando cada canto, cada sombra. Que David não faz? Ele se forçou a caminhar até o jardim e sentar-se na grama, e esperou que ele não visse-o. Ele ligou, não olhou para ela diretamente, apenas a deixou tomar a decisão por segundos. Eles se tornaram minutos, mas então outro passou. O cachorro avançou lentamente em direção a ele. A cada centímetro que ela estava andando, ela parecia menor, mais vulnerável, mas ela não parou, e quando ela finalmente chegou onde David estava, algo incrível aconteceu. Para tempo que ele olhou para o céu, não com medo, não com ansiedade, apenas com curiosidade. Davi sentiu um nó na garganta. Bem-vindo de volta ao mundo, menina. Ela olhou para ele, e desta vez sua cauda foi. As semanas passaram um pouco mais e a mãe pastor alemão tornou-se outra cadela. Seu corpo recuperou peso, seu pelo voltou para brilhar, seus olhos pararam de refletir medo. Os filhotes ficaram fortes, eles correram ao redor da casa. Ela brincava com David, e às vezes eles mordiscavam seus sapatos até que eles fazê-lo rir. Era uma vida que parecia ter sido tirada de um sonho, mas os fantasmas do passado ainda não desapareceu. Algumas noites David acordou quando ouviu gemidos que ele Eu me levantava e encontrava a mãe pastora alemã sentada perto da janela, olhando para a escuridão. Em seu corpo tensionou a respiração irregular, como se ainda estivesse esperando que alguém viesse buscá-los. David se aproximou com cuidadoso, sentou-se ao lado dele e, sem dizer uma palavra, deslizou a mão sobre a dele. Ela sempre acabava descansando a cabeça contra ele, e então havia duas almas se curaram lutando para esquecer, mas o destino ainda tinha um tente mais para eles, e este não seria nenhum aviso. Uma tarde, enquanto David estava brincando com os cachorrinhos no quintal, o som de um carro parado na frente de sua casa não era normal. Ele morava em um lugar isolado, quase ninguém passou. David levantou-se lentamente da janela. Ele viu um carro preto estacionado. Dois homens saíram, eles estavam. Mas quando a mãe pastora os viu, ela a congelou. Os olhos se arregalaram, seus ouvidos grudados em sua cabeça, e então David entendeu que eles não eram estranhos para ela, eram eles que a haviam abandonado. David sentiu seu coração parar. A mãe pastora alemã começou a tremer. Mas desta vez não era medo, era raiva, e em seus olhos David viu algo que nunca tinha visto antes. Antes eu tinha visto determinação nela, porque agora ela tinha algo que proteger. O som do motor desligando do lado de fora da casa quebrou o ar de tranquilidade que envolvera a vida de David e sua nova família. Os homens saíram do carro preto com passos firmes e olhares frios. David os observava da janela, sentindo uma frio percorrer sua espinha. Eu não os conhecia, mas a mãe pastor alemão sim. Seu corpo ficou completamente agitado, sua respiração ficou agitada, seus olhos escurecidos com um terror que David nunca tinha visto nela por um segundo. Ela pensou que iria fugir, que o medo a paralisaria, mas não desta vez, porque agora ele tinha algo para proteger seus filhotes, sua casa, sua família, e nisso David viu claramente ela não era a mesma cadela quebrada que ele conhecia. Semanas atrás eu era mãe sobrevivente e não ia deixá-la. David abriu a porta antes que os homens pudessem tocá-la. Ela não sabia disso. Eu ia contar a eles, mas sabia que não ia deixá-los machucar. Ou para os filhotes. Os dois homens pararam nas soleiras, um deles alto e com o cabelo raspado. Ele colocou as mãos nos bolsos e olhou David de cima a baixo. Bela casa, comentou com um sorriso sarcástico. Você sabe que você tem algo que nós. David sentiu seu sangue ferver. Aqui não há nada que pertença a eles.
Outro homem mais baixo em uma jaqueta de couro gasta bufou, não leve a mal. Nós só viemos para a cadela. David deu um passo à frente. Ela não vai para qualquer. Os homens se entreolharam como se isso foi engraçado. Não é sua decisão. David fechou. Eu queria bater naqueles bastardos. Eu queria gritar com eles que eles eram alguns miseráveis pelo que eles tinham feito, mas eu não podia perder o controle porque isso não era sobre ele, era sobre ela. E então a mãe pastora alemã apareceu. Ao lado dela os homens ficaram em silêncio quando a viram. Sua postura não era o medo, não tinha a cabeça baixa ou o rabo entre as pernas. Ela não era o cachorro quebrado que eles haviam abandonado na cabana. Era outro. Seus olhos eram fogo. Seu corpo antes fraco e trêmulo, agora ele estava firme e forte, pronto. Os homens deram a dar um passo para trás sem perceber. Ela os olhou nos olhos sem piscar e então latiu alto poderoso. David nunca tinha ouvido um som como se fosse um latido de aviso, de desafio. Os filhotes que estavam dentro da casa choramingou quando David a ouviu sentir algo quebrando por dentro. Aquela cadela tinha sido espancada, traída, abandonada, mas eles não tinham quebrado e agora ela mesma estava deixando claro que nunca mais voltaria para aqueles homens. Eles entenderam também, se entreolharam e sabiam que não tinham controle sobre isso. Ela nunca mais franziu a testa e cuspiu no chão. Cadela de murmurou. O outro agarrou seu braço. Vamos lá, não vale a pena. David não. Ele não disse nada, ele apenas observou enquanto os dois homens voltavam para o carro. A mãe pastor alemão os viu ir embora também, mas ele não se moveu, não se escondeu, não fugiu, ficou de cabeça para baixo e então ele suspirou como se com esse sopro ele deixará para trás todo o medo, como se estivesse finalmente libertado do David. Sentiu lágrimas queimando em seus olhos e se abaixou ao lado dele e colocou seu mão nas costas. Acabou, menina, nunca mais. Ela olhou para ele e pela primeira vez desde que ele a conheceu sua língua quente tocou suavemente sua mão. Era sua maneira de dizer obrigado, sua maneira de dizer a ele que ela confiava nele, em sua maneira de dizer que finalmente estava em casa naquela noite. David acendeu a lareira. Os filhotes estavam dormindo placidamente amontoados, um contra o outro. A mãe pastor alemão deitou-se ao lado deles, calmo, em paz. David sentou-se no chão perto. Ele olhou para ela por um longo tempo e depois sorriu. Você sabe, é hora de te dar um nome. Ela levantou a cabeça. Seus ouvidos se moveram ligeiramente, atentos à voz dele. David pensou por um momento. Ele queria algo que a representasse, algo que a honrasse sua força, algo que falava de tudo o que havia sobrevivido. Eu vou te chamar de Luna. A reflexo do fogo dançou em seus olhos escuros. David sentiu seu coração disparar quando a viu reagir. Ele piscou lentamente e pela primeira vez abanou o rabo com verdadeira alegria. David riu de emoção. Você gostou, é Luna? Ela se aproximou e descansou a cabeça na perna. David sentiu sua alma se encher de algo que ele nunca havia sentido. Antes de pertencer à família, se abaixou e beijou sua testa suavemente. Bem-vindo à sua nova vida, Lua, e desta vez seria para sempre. Que essa história tocou seu coração. Lembre-se de que os cães nunca nos abandonam, mas muitas vezes nós humanos os abandonamos. Luna lutou por seus vidas, para seus filhotes, para um lar e finalmente encontrou o amor que ela sempre. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras. Like yes. Você acha que todos os cães merecem um lar? Compartilhe esta história com alguém que precisa se lembrar que o amor e a compaixão podem salvar vidas, porque no final não são eles que precisam de um herói, somos nós que precisamos. Aprenda com eles. Obrigado por se juntar a nós nesta história emocionante.